Bom, a ideia desse paper, na verdade, o título é bem sugestivo, tentar ver como é que interrupções, né, do sistema de internet móvel, ela pode estar vinculada à ocorrência de violência contra a mulher. Tá? E aí, tanto eu e meu coautor, a gente vem se debruçando sobre esse tema, né, já tem algum tempo, né, e aqui a gente vai apresentar alguns resultados interessantes que a gente buscou. Tá? Então, a principal motivação desse trabalho é saber que existe uma agenda muito ampla hoje de políticas, né, justamente para a igualdade de gêneros, né, oportunidades no mercado de trabalho para mulheres, mas, ao mesmo tempo, a violência contra a mulher ainda é um problema muito grande. Né? Em todos os países existem estatísticas alarmantes, né, sobre esse tema. E aí, nesse intuito, várias outras políticas foram implementadas, né, tanto quanto a delegacia especializada nesse tipo de violência contra a mulher, prisões sem mandato, campanhas para que as mulheres tentem denunciar os agressores e assim por diante. E aí uma outra linha de investigação tenta ver justamente como é que a tecnologia ela pode pelo menos minimizar essas ocorrências. Né? Então a principal pergunta é como é que a tecnologia ou a falta de tecnologia de comunicação ela afeta a probabilidade de ocorrência de violência. Tá? E aí existe toda uma literatura que mostra que telefones móveis, eles de fato podem servir como, né, uma proteção a mais para vítimas e aumentar a capacidade de proteção, né, uma vez que as mulheres elas podem reportar potenciais ameaças, elas podem, no momento da ocorrência ou muito próximo, tentar ligar para alguém para tentar buscar alguma ajuda e, justamente, isso é bastante relevante para situações de risco, né, principalmente para as mulheres. E aí a gente tenta justamente pegar esse cenário, né, pegar essa literatura e tentar testar, né, empiricamente se isso de fato é observado. E para isso a gente utiliza, né, uma, como é que eu posso falar, uma forma em que a estrutura de internet, a estrutura de telefones móveis, elas são afetadas aqui no Brasil justamente através da transição para o nono dígito. Tá? Vou explicar um pouco mais à frente, mas a ideia aqui é que, né, justamente logo após a introdução do nono dígito, o sistema ele não mudou de uma forma suave. E isso teve consequências para que as pessoas se comunicassem e, principalmente, isso iria acarretar possíveis ocorrências de violência contra a mulher. A gente vai também investigar algumas características das vítimas e dos municípios onde essas violências ocorrem e explicar alguns fatores que tentam explicar esses efeitos que a gente encontra. Tá? Então, só para a gente ter aqui, colocar em perspectiva, né, a gente acha que logo após, nas semanas após a introdução do novo dígito, houve um aumento na taxa de hospitalização de mulheres vítimas de violência em torno de 7%. A maior incidência foi para violência física e psicológica, mas também a gente tem alguma evidência do aumento da taxa de hospitalização como decorrência de violência sexual. As vítimas, elas são, na sua maior parte, as jovens e as de meia idade, né, entre 19 e 65 anos, são casadas e têm um baixo nível educacional. E ainda assim, a gente mostra que as donas de casas ou mulheres desempregadas são mais afetadas do que aquelas no mercado, imposto no mercado de trabalho. Em relação aos municípios, né, aos locais, a gente encontra que o efeito ele é, mais forte, né, nas pequenas cidades, e isso a gente define em pequenas cidades aquelas com população menor que 50 mil habitantes. Os resultados são principalmente observados naqueles locais com melhor infraestrutura de telefonia, né, justamente onde o choque é esperado que ocorra com maior intensidade. E a gente não acha evidência, por exemplo, de que as mulheres elas poderiam substituir por telefones fixos para pedir ajuda, né? Não há evidências de efeito de substituição. Tá? E aí, esse nosso paper está inserido, né, em três linhas principais. Né? A principal é a adoção de políticas, né? E aí a gente tem uma ampla literatura, né? Por exemplo, o paper da Sofia Amaral, né? Tem um paper do Cunningham,
da Sarrai, né, que justamente tentam mostrar algumas políticas que foram implementadas nos últimos tempos para mitigar a violência contra a mulher. Tem um outro branch da literatura que tenta justamente ver a ideia de novas tecnologias sendo utilizadas para combater a violência contra a mulher. Entre elas, por exemplo, né, vítimas, suporte de linhas, né, o botão do pânico ou qualquer outro aplicativo que tente né, fazer com que a vítima ela, né, tome alguma decisão rápida, né, no momento que se sente ameaçada. E uma outra literatura, né, justamente tentando linkar o uso de telefones celulares, né, que é uma medida protetiva privada, né, e a ocorrência de violências. Né? Tem esse paper aqui da Cecília Machado, que é num outro contexto, né, que é a ideia de o telefone celular e brigas de gangues. Mas a ideia é que é uma primeira tentativa de se buscar uma correlação entre esses dois fatores. Tudo bem? E o nosso background ele está justamente baseado, né, vem lá do início da década de 90, com a privatização do setor de telecomunicações. Isso criou um cenário favorável para a expansão, né, justamente via investimentos externos, tanto da telefonia móvel quanto da telefonia fixa. Né? Então, houve um aumento expressivo desses dois fatores. Então, por exemplo, quando a gente observa nesse gráfico, né, na linha vermelha é a evolução do número de linhas móveis, né? Estou pegando aqui de 2009 até 2018, que é justamente quando a gente olha para as nossas estimações, mas o que a gente observa é que desde os anos 2000 há um aumento expressivo, né, no número de linhas, embora tenha caído nos últimos anos, ainda coloca o Brasil como um dos países com maior número de linhas ativas do mundo, tá? Tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. E quando a gente olha, por exemplo, para as barras em cinza, né, isso mostra a densidade móvel, que é o número de linhas para cada 100 habitantes. E aí o que é observado aqui é que justamente em 2010, 2011 aproximadamente, né, o número de linhas cresceu muito mais do que a população brasileira. Ou seja, existiam mais linhas de telefones móveis do que o próprio tamanho da população. E isso fez com que, certamente, o sistema não comportasse, né, novos aumentos de números, né, novas possibilidades, novas combinações. Isso fez com que a Anatel anunciasse, lá em 2010, né, a necessidade de alterar o sistema para sair do atual formato de 8 dígitos para 9 dígitos para os telefones celulares. Tá? Então, pelo cronograma da Anatel, primeiro foi implementado na região metropolitana de São Paulo, com o código de área 11, e logo em seguida foi para o interior de São Paulo e depois para todo o Brasil. Então, a gente observa aqui mais ou menos o rollout dessas medidas. Né? Começou aqui na parte mais escura, São Paulo, depois todo o estado, e seguiu para a região norte, parte do nordeste, enfim. E, por último, foi a região sul, né, em novembro de 2016. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, explorar justamente a chegada do nono dígito nesses municípios para ver justamente o que acontece com a violência contra as mulheres. Tá? E aí, os principais bancos de dados que a gente utiliza, né, o principal deles é o Sinan, né, que é um banco que mostra, além de doenças em que a notificação é obrigatória, né, seja por pandemia, endemias, né, desde 2011 é obrigatório, é mandatório a notificação de violência doméstica. Tá? A gente sabe que existe um certo subreportamento de violência doméstica, mas aqui a gente observa para aqueles casos mais intermediários, em que a mulher, né, depois de sofrer a violência doméstica, ela é necessário a hospitalização. Aliado a isso, a gente tem também informações, né, de hospitalizações para outras categorias, né, para outras doenças. A gente olha também para mortalidade, né, que seria um caso extremo de violência contra a mulher. Além disso, a gente utiliza os dados da Anatel, né, que a gente pega tanto o cronograma de implementação do nono dígito e a estrutura desses municípios em relação às antenas licenciadas. Tá? Então, a nossa amostra, né, a gente consegue construir um painel semanal com informação sobre todas as hospitalizações que ocorreram nesses municípios e mulheres vítimas de violência. A gente consegue fazer o tracking através do código do CID-10. Tá? Então, a gente agrega esses dados ao nível de município e tem como principal variável o log da hospitalização, da taxa de hospitalização para cada 100 mil mulheres. Tá? Então, a gente não pega a população, faz um recorte só em relação
a população feminina. Tá? Então, a gente pega também esse intervalo de tempo de 2012 até 2017. E a nossa estratégia empírica é justamente a ideia de que a gente vai explorar tanto o tempo e o local em que foi recebido o nono dígito e comparar a evolução dinâmica, né, em termos da nossa variável de interesse. Tá? Então, por que a gente vê isso? Porque a gente observou, né, olhando nos dados, que não foi tão simples assim essa transição. Né? Então, por exemplo, a introdução ela causou uma série de confusões, né, em relação a como, né, proceder ao se fazer uma ligação, porque antes as pessoas estavam acostumadas com 8 dígitos, agora elas recebiam uma mensagem do sistema dizendo que elas tinham que utilizar o nono dígito. E isso teve uma certa falta de entendimento da população em geral, isso foi reportado nas notícias da época, e a gente mostra, por exemplo, aqui, né, que existe uma evidência, uma correlação da busca de pessoas na internet, como realizar buscas, como realizar ligações com o nono dígito. Tá? Então, quando a gente olha para esses dados aqui, justamente tem um match quase que, né, uma correlação quase que perfeita com o pico nesses períodos em que nessas ondas de introdução do nono dígito. Tá? E para isso a gente consegue estimar um intention to treat, justamente através desse pequeno problema no sistema, né, e como isso afetou a violência contra a mulher. Tá? Então a gente utiliza diferenças com adoção a cada período, né, e a gente observa que a taxa de hospitalização para o município I, para a semana W, para o ano T. Tá? Então, a gente tem justamente uma série de dummies aqui que tenta ver justamente tanto a parte anterior à introdução e posterior à introdução, e na nossa especificação a gente adiciona efeitos fixos de município, de semana e de ano. Depois a gente tem uma série de testes de robustez em que a gente tenta mudar essa especificação e o resultado ele se mantém. Tá? Então, a primeira evidência que a gente mostra aqui, do lado esquerdo, o painel do lado esquerdo, mostra o número de acessos, né, que a gente poderia ver aqui como número de uso do telefone móvel. Tá? Então, a gente agrega aqui para todos os locais e observa que anterior, né, a gente está colocando aqui menos 15 até mais 15 semanas após a transição, que está aqui no zero, e ela é praticamente monotônica, ela é crescente e justamente nesse período aqui ela decresce. Tá? Então, isso aqui é uma evidência clara de que o sistema não comportou de forma tão suave essa transição. Tá? Aqui está uma escala de log para a gente observar melhor. E do lado direito, a gente coloca aqui a gente mostra aqui uma transição da taxa de hospitalização também centrada no zero. A gente estima aqui uma regressão local, polinomial, e mostra que há um incremento aqui justamente depois dessa transição. Claro que a gente não pode colocar isso como efeito causal, mas a gente estima esses efeitos, tá? Então, só para ser mais breve aqui, a gente mostra, por exemplo, que no estágio mais crítico, né, em que as pessoas recebiam a mensagem de que era necessário a mudança, né, a introdução do nono dígito, é onde a gente acha o efeito, né, praticamente aqui de aproximadamente 7% dessa taxa de hospitalização. Mesmo controlando aqui pela tendência, né, o efeito ele é bem robusto. Já no estágio 2, em que as pessoas estão mais relativamente adaptadas ao novo sistema, quando ocorre a ruptura total, a gente não acha tal efeito. Tá? Então, a gente observa basicamente esse estágio 1 como o estágio mais crítico, em que as pessoas ainda não sabem muito bem o que fazer, né, para completar uma ligação, e as ligações, de fato, não eram completadas. Para essa evidência aqui dinâmica, né, a gente tem essa ideia, né, de que, olha, anterior à introdução, né, o efeito é praticamente zero, né, e depois ela tem um salto, né, principalmente aqui no 1. Tem alguns pontos que não são significantes, mas o que é interessante é que o estimador ele é positivo. Tá? E ele permanece positivo para pelo menos 7 semanas após a introdução, e esse 8 aqui a gente agrega mais tempo e esse efeito ele some. Né? O que é uma evidência de que esse efeito, de fato, seria um efeito de curto prazo, né? Justamente naquela parte que as pessoas estão se adaptando. A gente faz uma série de robustezes aqui, não vai dar tempo para mostrar,
Mas aqui, em todas elas, a gente tem um resultado que ele é bastante robusto, né? Variando a janela que a gente estima, deixando de fora algumas capitais, deixando de fora algumas áreas mais densas, estimando com modelo não linear, enfim, e assim por diante. O que a gente acha que também, em termos de heterogeneidade, é que o efeito ele é bastante robusto, né? Ou pelo menos bastante expressivo para a violência física e para a violência psicológica. Tá? Em menor magnitude para sexual, mas a gente dá uma maior ênfase para a violência física e sexual. Quando a gente pega, por exemplo, para aquelas mulheres dos municípios, para outros tipos de hospitalizações, né, tanto para doenças infecciosas, não infecciosas, alguma coisa relacionada a neoplasma, a gente não acha efeito, né, a gente só acha efeito justamente na violência contra a mulher. Principalmente, a gente tem um efeito aqui para essas mulheres entre 19 e 65 anos, principalmente para mulheres casadas e solteiras, né, para as casadas com maior intensidade, e o efeito ele é maior para as mulheres, para a taxa das mulheres com menor nível educacional. Por fim, a gente tem aqui, por fim não, né, nessa parte ainda, a gente olha um pouquinho para os municípios, né, tenta justamente dividi-los em relação ao tamanho da população. E a gente acha que o efeito é bem mais forte nos municípios com pelo menos 50, menores do que 50 mil habitantes, não acho para municípios maiores. De fato, isso aqui é corroborado, né, se o município está ou não na região metropolitana, e o efeito vem justamente para aqueles municípios menores fora da região metropolitana. E aí a gente tenta justamente entender o que isso aí de onde é que isso aí está vindo, né? O que está motivando essa violência. Então, a gente olha primeiro, né, tenta dividir o que é a violência do parceiro íntimo e o que é a violência doméstica. E a gente mostra aqui que o efeito ele vem, a violência contra a mulher, ela principalmente praticada pelo parceiro, e com maior, e tem uma certa evidência aqui que os ex-parceiros também podem cometer essa violência. Tudo isso a gente consegue observar lá no Sinam. Mas não fica só restrito ao parceiro, né? Para outras categorias, para outros membros da família, isso aqui também ocorre, né? E ele é significante a 10%, a 5%, a 10%, tá? A gente observa também que há uma recorrência, né, da violência contra as mulheres e não acha efeito para a violência autoprovocada. Em relação a alguns testes, a gente tenta ver se o efeito ele vem de municípios em que tem um maior suporte para essas vítimas. Então, a gente tira da amostra, por exemplo, municípios em que existam delegacias da mulher e outros serviços de suporte às vítimas. Mesmo tirando esses municípios, a gente tem o efeito bem robusto. Então, ou seja, não é só a existência dessas estruturas que fazem com que as mulheres reportem mais, mas, de fato, ela ocorre, né, nos municípios menores, onde não existe essa estrutura. A gente olha também um pouco para a ocupação das mulheres, existe uma literatura muito grande, né? Tem a Balotra, tem outros autores que tentam ver justamente a ideia da ocupação. E a gente mostra que o efeito ele é muito mais forte para aquelas mulheres que são ou donas de casa ou desempregadas. Tá? Então, comparativamente às mulheres que têm trabalhos, outros trabalhos que exigem um nível mais alto, o efeito existe, porém, em maior magnitude. E para aquelas mulheres que ocupam posições, né, no mercado de trabalho de maior habilidade, o efeito ele é zero. Tá? E uma outra coisa que a gente vê é justamente se o efeito ele é observado naqueles municípios em que a gente deveria realmente observar o efeito. E aí a gente utiliza os dados de infraestrutura da Anatel, né, em relação às antenas, faz um split dos municípios através de cluster, né, e aí mostra o seguinte, que para os municípios onde há uma baixa razão população torre, ou seja, as pessoas competem menos pela mesma torre, portanto, o sinal é melhor para elas, e aí justamente nessa transição é onde é esperado que o efeito ocorra. Então, para esses municípios, o efeito está aqui, enquanto que para aqueles municípios com alta razão, né, esse efeito não ocorre porque o sinal já é ruim de qualquer jeito, tá? Quando essa razão é muito grande. A gente olha, por exemplo, para a razão, para a densidade, e mostra que o efeito é bem maior para aqueles municípios onde há uma maior densidade de telefonia, né? Embora haja aqui um efeito, esse efeito ele é um pouco mais fraco. E aí a gente olha também para aqueles municípios onde há uma maior ou menor densidade de
telefonia fixa, né? Porque no momento que a mulher não consegue ligar, ela pode substituir pelo telefone fixo e fazer uma ligação. Mas aqui a gente mostra para aqueles municípios onde, de fato, há uma baixa densidade de telefonia fixa, elas não conseguem fazer a substituição e são vítimas igualmente de violência. Tá? Então, basicamente, esse paper tenta mostrar, né, como é que algo não intencional, como essa externalidade ocorre num problema do sistema de operação para a violência doméstica. A gente acha uma série de fatores que estão relacionados com a literatura, né, tanto a heterogeneidade dos municípios quanto das vítimas. E aí, a ideia é que a gente consiga agora, né, tentar discutir um pouco como é que essas tecnologias elas podem ajudar mulheres em relação a combater a violência doméstica, e uma delas é melhorar a infraestrutura de telefonia celular para que episódios como esse não tentem gerar nenhum tipo de violência que a gente possa observar. Então, basicamente era isso, tá? Tem algumas coisas a mais aqui que a gente não trouxe, mas logo o paper vai ter um primeiro draft que vai ser disponibilizado. Tá? Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Antônio. Vamos liberar para pergunta. Eu vi que o Paulo tinha levantado a mão, mas fez uma pergunta também no chat. Não sei se quer falar, Paulo. Não, segue o chat. Obrigado. Chat, cadê? Aqui sumiu o meu chat, cadê? Era sobre a definição de violência, né? Não sei se quer falar alguma coisa, Antônio. Eu estou vendo aqui o chat, o Vladimir fez alguns comentários, né? O modelo deve incluir week, months and year fixed effects, né? Da quebração granular. Eu acho que por aí a gente faz um teste como esse, tá? A gente não incluiu aqui, colocou aquele como modelo principal, mas eu concordo que realmente, né? Como ele é bastante, a gente está vendo uma variação por semana, né, seria interessante. Além disso, a gente também muda um pouquinho a ideia da definição de semana. A gente não pega a semana do calendário, mas a gente pega a semana epidemiológica, porque a gente consegue comparar o mesmo período, né, durante anos. Né? Quando a gente pega só semana, né, talvez esses períodos sejam distintos. Tá? Mas para as duas especificações, a gente também tem tem o mesmo efeito observado, é bastante robusto. O Paulo aqui falou alguma coisa em relação a treatment heterogeneous too. Essa ideia, Paulo, se eu não estou enganado, a gente está implementando agora a ideia do estimador do Borusiak, do teste Borusiak, também implementando o modelo Chase-Martin, justamente para ver esses efeitos heterogêneos. Tá? A gente tem ciência disso, a gente não colocou aqui nessa apresentação, mas a gente já tem alguns resultados e mostra que há uma certa robustez para esses efeitos. Tá? O Vladimir aqui novamente colocou, né, uma robustez adicional, né, as características iniciais, né, e o tempo para mostrar que é improvável estar pegando algo relacionado ao tratamento. Perfeito, eu acho que o momento inicial vai ser importante para a gente controlar. Paulo colocou aqui também se a gente considera violência, agressão ou homicídio. Agressão, ela está inclusa, tá? A gente, inclusive, mostra que a agressão ela entra na categoria de violência física, mas homicídio ela já seria algo mais extremo, tá? A gente tenta ver com os dados do SIM, né, de mortalidade, se de fato ocorre alguma coisa quando a gente está olhando para esses casos mais extremos e a gente não acha efeito, né? Nem, por exemplo, com armas de fogo ou outras categorias de morte violenta para mulheres, tá? E aí uma outra recomendação do Vladimir, agradeço, Vladimir, pelas recomendações, incorporar estado e ano. A gente já fez isso, inclusive a gente mostra também o código de área e ano, então o resultado ele é bem robusto em relação. Tá? Eu acho que a gente tem uma primeira evidência aqui, a gente vai tentar melhorar, a gente pode até conversar depois. Então, eu acho que eu li todo o chat aqui, se alguém tiver mais alguma coisa, pode ter mais 2 minutinhos.
ninguém perguntar, eu fiquei com uma dúvida com relação à questão geográfica, principalmente, porque por que não tem efeito nas regiões metropolitanas? Será que isso daí pode ser uma questão, como elas são muito grandes, pode ter uma variabilidade dentro do município, por exemplo, São Paulo, região nas periferias, não sei se tem como olhar isso também. Talvez fosse uma interessante se fazer. O que a gente pensou é pegar só a primeira wave, né, que foi São Paulo, que é região metropolitana de São Paulo, e depois pegar os municípios do restante do estado. Tá? A gente poderia até pensar em fazer isso, né, dado que, claro, São Paulo tem suas particularidades, né, a gente tem que pensar melhor como fazer, né, porque aí seria só um choque, né, só um choque sendo observado. Mas eu acho que daria para a gente pegar, né, tentar ver justamente regiões de borda desses municípios maiores. Eu acho que ficaria legal. Dá para fazer, tem 7 regiões metropolitanas dentro do estado. Você pode usar elas. Verdade. Né? Então, São Paulo, né, como a região metropolitana recebeu primeiro lá em 2012, e depois as outras regiões elas receberam de uma vez só, tá? Que foi em 2013, se eu não me engano. A última agora foi esse ano, a região de Jundiaí, mas antes tinha 6, né? Que é Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto. Isso. Eu acho que dá para fazer observar só para esses municípios. Eu acho que ficaria um exercício bem interessante. Agradeço. E aí você tem os dados da polícia também, que são dados mensais, você consegue trabalhar legal, né? É o único estado que acho que coloca os dados disponíveis. Isso, Paulo. Na verdade, esse foi a primeira sacada, utilizar os dados lá da Segurança Pública de São Paulo, porque são dados muito bons, inclusive mostra informações sobre produtividade policial, quantas prisões foram feitas, em termos de agressão. Exatamente. Então, esse dado é excelente. Só que a gente quis pegar, né, justamente o Brasil como um todo para ver o que estava acontecendo. Mas a ideia é que a gente possa introduzir uma sessão específica com esses dados. Né? Eu acho que ficaria bem mais ficaria convincente, né, mostrar que isso está acontecendo também em São Paulo logo no início, logo na primeira wave da implementação. Agradeço. Uma outra coisa que eu estou pensando também, não sei se faz sentido, mas tentar ver, digamos, os lugares que não deu efeito, na verdade, são lugares em que, digamos, tem um suporte neto melhor para as mulheres, alguma coisa assim. Então, pensar, talvez, o que seria essa infraestrutura ou esse suporte neto que consegue, tipo, mesmo que a mulher não consiga se comunicar, ela consegue, digamos, fugir da violência do parceiro, ou, enfim, não sei se dá para tentar levar nessa linha. Essa infraestrutura tem na Munique, né? A cada 2 anos você vai lá, tem até umas Muniques especiais aí ao longo do tempo, que fala exatamente sobre essa infraestrutura para atender mulheres. Isso, a gente faz esse exercício tirando os municípios com essa estrutura, né? Tanto serviços de suporte quanto a delegacia especializada, a delegacia da mulher, mostra que o efeito ele vem justamente de onde não tem essa infraestrutura. A gente pode pensar também, explicar por que isso está acontecendo. Mas aonde tem delegacia da mulher, o efeito é zero? Vocês chegaram ou não tem? Não, a gente não faz o teste só para esses municípios. Eu acho que seria interessante também, até porque a gente tem uma variabilidade muito baixa. São poucos os municípios, né? Não tenho aqui de cabeça, mas são, por exemplo, não tenho aqui essa informação, tem no paper, mas são... O Ferraz e a Joana diz que é evento raro, né? Delegacia da mulher aí, que não pega efeito nenhum, mas eu já fiz paper pegando efeito, então... eu acho que vale a pena testar só para esses municípios, para ver se o efeito seria zero, por exemplo. Se a mulher tem uma infraestrutura, então ela é mais... Existe uma maior probabilidade de ela se safar, ou pelo menos procurar uma ajuda antes que a violência ocorra. Mas ótimo. Agradeço a todos pelas dicas, estão aqui anotadas, a gente vai tentar implementar. Acho que eu fui pontual, né? Às 11 horas. Isso. Passar para o Kaique. I saw there's one person with a non-Brazilian name, so if you prefer to present in English, or if this person wants to ask for the presenter to present in English, please feel free. Otherwise, we go in Portuguese.
So should I present in Portuguese or in English? The person does not speak about it, so... Acho que pode ser em português mesmo, se Pode ser ninguém em português. gostar. Ok. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Pronto, então... bom, pessoal, é um prazer enorme aqui estar com vocês e apresentar esse trabalho. Antônio, muito legal a apresentação. Alisson, muito legal aí também, tá como chá e tudo. E, bom, o prazer enorme estar aqui apresentando a SBR, infelizmente online, espero que no próximo ano talvez nós possamos já nos encontrar presencialmente. Então, o paper que eu vou apresentar hoje é uma parceria entre eu e Robson Tigre, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Católica de Brasília, em que nós estamos trabalhando nessa parceria desde o começo do ano, né, trabalhando nesse paper. E aí estamos fechando a nossa versão final, então seria ótimo receber comentários sobre nossa motivação, nossa estratégia empírica, mecanismos e assim por diante. Então, em poucas palavras, a educação formal é tida na literatura em economia política como uma medida de qualidade dos políticos. Então, nós seguimos, por exemplo, o argumento de Tim Besley e coautores, quão mais educados são os políticos, mais envolvidos seriam estes políticos na vida cívica, de forma que eles teriam um melhor entendimento sobre as necessidades da sociedade e isso elevaria o nível de provisão de bens públicos por parte desses políticos. Só que boa parte dessa literatura considera análises cross-country e que nós temos, bom, uma série de problemas com isso, entre as variável metida, que prejudica a interpretação do efeito causal de ser mais educado sobre a provisão de bens públicos na sociedade. Mas antes de entrar no paper em si, eu acho que talvez seria interessante aqui um pouco a gente olhar sobre um cenário de corrupção no setor público, tanto no nível mundial quanto mais especificamente para o Brasil. Então aqui eu trago só 2 gráficos para uma motivação, são dados da Transparência Internacional, em que primeiro nós vemos como a população de cada país percebe o nível de corrupção no setor público. E aí, se você vê, o Brasil se encontra basicamente no topo do ranking de percepção de corrupção pela população, no índice que varia de 0 a 5. Então, o Brasil está aqui quase no supremo do índice. Segundo, olhando especificamente para o Brasil, vemos que a população considera que oficiais do governo, em especial funcionários do executivo, têm uma importância maior da dinâmica de corrupção aqui no Brasil. Então, esses 2 dados aqui são de 2013, que são exatamente, eu vou explicar mais na frente qual é o período que a gente está utilizando, mas é um recorte quase que perfeito sobre exatamente o período que a gente está analisando. Ou seja, tomando esses 2 resultados aqui, essas 2 motivações, essa motivação dupla que a gente já sabe pelo nosso senso comum de que corrupção é um problema particularmente importante no Brasil. Então, nesse paper, resumindo em 2 perguntas, a gente pergunta se, após isolar o efeito causal e considerando o cenário do país em desenvolvimento, que é o Brasil, se candidatos com maior nível de educação formal são políticos menos corruptos e se existe essa relação, o que determina esta relação. Então, como uma evidência preliminar sobre a relação entre o nível educacional dos candidatos e o nível de corrupção ao nível do município, a gente tem uma correlação negativa entre essas 2 variáveis, ou seja, quanto maior é o nível de educação formal dos políticos, menor seria o nível de corrupção identificado nesses municípios. E aqui a relação é razoavelmente significante, com um p-valor aí significante a 5%. Então, como dados que nós utilizamos, tem 3 fontes principais. Primeiro, nós usamos os dados das auditorias da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão criado e que é responsável pela investigação de casos de corrupção. Então, existia, né, basicamente, quando a gente está olhando aqui para esse período, um programa de auditorias da CGU, em que consistiam basicamente em rodadas de inspeção, em que os municípios eram sorteados. Então, os auditores da CGU iam até os municípios e examinavam as contas públicas para encontrar algum indício de corrupção nos contratos municipais. E, em caso de identificada uma irregularidade, os auditores classificam cada uma delas entre falhas formais, que são as falhas mais simples, as falhas moderadas, que são relacionadas à eficiência na gestão pública, e as falhas severas, que são explicitamente relacionadas à corrupção. E aí, incluindo o número de falhas totais, que é a soma desses
3 tipos de falhas. Esses são os outcomes principais que nós consideramos no paper: falha formal, moderada, severa e total. A segunda base de dados que nós utilizamos vem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que divulga os resultados de cada eleição, e além da característica dos candidatos, características dos partidos e assim por diante. E aí um feature importante desse dado é que existe o CPF do candidato. Então, essa variável nos permite linkar esses dados eleitorais com os dados da RAS, que eu vou explicar mais à frente como que a gente está usando esses dados de mercado de trabalho, mas a gente usa a RAS para o período de 93 até 2002, e aí, bom, é uma base de dados que contém informações do mercado de trabalho para todos os trabalhadores registrados com um contrato formal, e aqui nós basicamente usamos a RAS para explorar alguns mecanismos que determinam os resultados que nós encontramos, em que nós recuperamos o histórico profissional dos candidatos para o período de 93 até 2002, e dessa base de dados nós também classificamos cada posição que o candidato ocupou, usando a ISCO, eu vou chamar de ISCO, mais International Classification of Occupations, que é uma base de dados que classifica cada posição entre o seu determinado nível de qualificação para que ela seja executada, como Professional e Managerial, Technical e Supervisor, Blue Collar Position e assim por diante. E aí, sobre a estratégia de identificação, o nosso objetivo é isolar o efeito causal de eleger um candidato mais educado sobre o nível de corrupção municipal, e para isso nós utilizamos uma estratégia de identificação básica, que é um RDD para Close Elections. Então, primeiro nós definimos como candidato mais educado aquele que tem pelo menos um diploma, mas nós também temos uma série de testes de robustez que nós consideramos também os candidatos que iniciaram, mas que não terminaram a graduação. Os resultados se mantêm da mesma forma. E segundo, nós definimos a running variable de uma forma absolutamente padrão na literatura, que é definida basicamente entre a diferença dos votos do primeiro e do segundo candidato sobre o número total de votos do município. Então, simplesmente para deixar um pouco mais claro quais são os grupos que nós estamos comparando, se você pensar do lado direito da descontinuidade, que é o grupo tratado, ele é constituído quando o candidato mais educado vence uma eleição de uma margem de vitória muito curta de um candidato que tem menos do que um nível de graduação. Da mesma forma, do lado esquerdo da descontinuidade, que seria o grupo de controle, é quando o candidato menos educado vence a eleição e o candidato mais educado por uma margem pequena de vitória. E aí a especificação que a gente utiliza é um RDD absolutamente padrão, em que nós consideramos como uma banda ótima uma banda de 10%, mas nós também fornecemos testes de robustez com a escolha de banda ótima, e também nós mostramos que o efeito é razoavelmente estável quando nós consideramos vários intervalos para essa determinação da banda. Então, antes de apresentar os resultados principais, também é interessante discutir um pouco sobre a validade da estratégia de identificação. Então, eu não vou passar por todas aqui pela restrição do tempo, mas os testes de balanceamento, então nós temos que uma série de características, tanto a nível do município quanto a nível do candidato, são absolutamente padronizadas em torno da descontinuidade. Então aqui a gente basicamente usa o Z-score de cada uma dessas variáveis e usa como outcome na nossa especificação do RDD, e a gente não encontra nenhuma descontinuidade baseada nesse set de características. Se eu não estou enganado, são 28 aqui. E aí, se a gente olhar também a distribuição espacial de todos os municípios que fazem parte do grupo de tratamento e do grupo de controle, a gente vê que não existe nenhum padrão regional ou de concentração desses municípios. E talvez o mais importante, que é o teste de validade do RDD, que é o teste do Macquarie, tanto que é o histograma dessa variável de margem de vitória, quanto o teste de manipulação da running variable, e a gente vê que não existe nenhuma evidência de manipulação da running variable que a gente está considerando. Então, aqui são os resultados principais, e aí, só para tentar deixar a apresentação um pouco mais dinâmica, eu não trouxe tabelas para a gente ficar olhando os coeficientes e tudo mais. Como o RDD tem sempre um apelo muito visual, a gente preferiu por colocar os resultados de cada um dos outcomes, e aqui abaixo como comentário qual a estimativa pontual e qual é o p-valor robusto que a gente está utilizando, já que a gente está considerando uma banda de 10%, que é menor do que a banda global do RDD, então a gente tem que levar essa correção em consideração.
Então, bom, são os resultados principais que nós consideramos como outcomes o nível de corrupção, considerando cada uma daquelas categorias que eu descrevi na seção dos dados. Então, falhas formais, falhas moderadas, severas e totais. E o que nós vemos é que, basicamente, o efeito sobre corrupção, que é o somatório desses, todos esses 3 outcomes aqui, ele existe para falha total, ele é significante a 10%. Só que a gente vê que, quando a gente considera todos os outros outcomes de corrupção de uma maneira mais desagregada, a gente vê que o efeito é totalmente determinado pelas falhas moderadas, ou seja, os candidatos mais educados, pelo menos aqui a gente tem uma evidência inicial de que os candidatos mais educados, na verdade, não são menos corruptos, que seria captado por essa variável de falha severa, mas que, na verdade, eles cometem menos falhas relacionadas à eficiência da gestão pública. E aí, uma outra característica dessa base de dados também disponibilizada pela CGU é que ela nos permite analisar não apenas a gravidade, que são aqueles 4 outcomes que a gente viu anteriormente, mas também o conteúdo da falha. Então, o que nós fazemos aqui é uma estimação por meio de text analysis, em que nós consideramos cada uma dessas categorias como variável dependente e a probabilidade de cometer uma falha de cada um desses tipos aqui. Então, a gente considera as categorias de bidding em over-invoicing, public works, accountability e Bolsa Família. E o que observamos é que, consistente com aquele resultado anterior, existe um resultado negativo apenas para falhas relacionadas à accountability. Então, indicando possivelmente um maior nível de educação torna os políticos mais eficientes em termos de capacidade de gestão pública e não, de fato, menos corruptos. E aí, uma pergunta imediata que a gente se faz também é sobre o montante de recursos envolvidos na investigação. Então, nós também estimamos a mesma especificação do nosso RDD, usando o share de recursos de cada categoria como variável dependente, e consistente com o resultado de falhas, nós não encontramos evidência de um diferencial sobre esses outcomes quando comparamos os 2 grupos de candidatos. Ok, mas pode surgir um questionamento de que a gente está considerando uma variável ou um tipo de corrupção muito específico, que seria esse identificado pelas auditorias da CGU, mas que, na verdade, você tem uma série de outras formas aí que o candidato pode ser mais ou menos corrupto, e esse diferencial ser determinado pelo nível de educação do político. Então, nós usamos uma base de dados que é disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que identifica qualquer ato de má gestão contra o setor público, qualquer ato de má gestão contra o setor público cometido por algum agente do setor público. Então, nessa base de dados, nós temos o nome do réu, de forma que nós podemos fazer um merge entre o nome do candidato na base dos resultados eleitorais do TSE e essa base disponibilizada pelo CNC. E, como resultado, nós não encontramos uma diferença tanto na probabilidade do candidato ser processado por algum ato de má gestão, nem na probabilidade do candidato ser condenado por algum ato de má gestão contra o setor público. Mas, ok, então, em resumo, só um recap dos resultados que nós encontramos. Políticos com maior nível de escolaridade cometem menos falhas em geral, mas que esse resultado é determinado por falhas moderadas que são relacionadas à eficiência da gestão pública. Mas e aí, qual é o mecanismo por trás desse resultado, né? O que tem por trás disso tudo? Então, nós testamos 3 possíveis mecanismos em que avaliamos, primeiro, se existe um diferencial no tempo empregado no setor público, se existe um diferencial no nível de especialização de cada posição em que o candidato ocupou antes de ser eleito, e se existe um diferencial no padrão de contratação dos funcionários municipais. Então, baseado naquela mesma estimação, na nossa especificação baseline, nós encontramos que candidatos mais educados têm mais experiência no setor público, aproximadamente 2,3 anos a mais, e quando nós olhamos, a gente também encontra o efeito negativo sobre o setor privado, e quando nós olhamos sobre o nível de especialização das posições ocupadas, nós vemos que condicional a estar empregado no setor público, para o período de 93 até 2002, existe uma maior probabilidade de ocupar um cargo de maior nível de qualificação, né? Quando a gente olha aqui para
para Professional e Managerial, que seria o topo da classificação lá, quando a gente toma a ISCO. A gente encontra uma menor probabilidade de ocupar um cargo técnico de supervisão e nenhum efeito, mas aí também o baseline aqui é muito baixo para outras posições de colorinho branco ou então posições de colorinho azul. Ou seja, o que a gente encontra basicamente é que antes de ser eleito, os políticos tinham mais experiência em anos no setor público e quando estavam no setor público ocuparam cargos de maior nível de exigência de habilidade. E aí, por fim, um último teste que nós fazemos talvez esse resultado negativo sobre falhas moderadas reflita uma estrutura de funcionalismo público de uma qualidade maior, de maior nível de qualidade. E aí o que a gente faz é que nós identificamos todos os funcionários das prefeituras para os 2 mandatos que nós estamos considerando, e aí nós vemos se existe algum diferencial entre o nível de qualificação desses funcionários, porque talvez isso poderia ser o mecanismo por trás desse resultado, e aí nós não encontramos nenhum diferencial, tanto quanto nós consideramos o estoque anterior de funcionários, quando o prefeito assumiu o cargo como político, tanto quanto funcionários que entraram na gestão pública após o início dos mandatos que nós estamos considerando, mas também nós fazemos o mesmo teste com funcionários de cargos comissionados, que são funcionários temporários, e a gente também não encontra nenhum diferencial. Ou seja, nós interpretamos esse resultado sobre o nível de corrupção e os mecanismos que nós apresentamos, que, na verdade, o maior tempo empregado no setor público, juntamente com o resultado de que, quando estavam empregados no setor público, os candidatos mais educados são mais capazes de cumprir com a burocracia pública, de tal forma que eles têm um maior conhecimento sobre o funcionamento do setor público. Ou seja, em resumo, a gente encontra que, na verdade, candidatos mais educados são gestores públicos mais eficientes e, na verdade, não políticos menos corruptos. E aí, por fim, nós fazemos uma série de testes de robustez para testar a validade sobre os nossos resultados. Então, aqui eu só vou pincelar alguns dos nossos principais testes de robustez. E aí, o principal deles é que você pode argumentar de que a gente não está encontrando efeito para aquela determinada falha de corrupção severa, em que identificaria corrupção de fato, porque a gente tem poucas observações ou porque a gente está restringindo na banda, e aí você não tem poder estatístico suficiente para que esse resultado apareça. E aí, da mesma forma, nós temos resultados de OLS em que nós consideramos todo o nosso sample, e aí a gente encontra que, consistente com o resultado que nós encontramos do RDD, as estimativas mostram uma redução apenas significativa para falhas moderadas e para falhas totais, e aí nós não encontramos um resultado para falha formal, nem para falha severa. Os resultados também, tanto sobre a fração de montante quanto sobre a natureza, também são consistentes com os resultados que a gente encontra. Talvez até um resultado que seja interessante, nós mostramos que o nosso resultado não depende de qual banda que nós estamos selecionando. Então, o teste que a gente faz aqui é que, para cada um daqueles outcomes que nós estamos considerando como nível de corrupção, nós fazemos a estimação variando a banda de 10 pontos percentuais, e aí nós encontramos que os coeficientes são razoavelmente estáveis e significantes para falhas moderadas, aqui juntamente com o intervalo de 95%, para falhas moderadas, e para falhas totais, o resultado nosso de baseline para falha total é significante apenas a 10%, mas quando a gente considera uma banda maior, a gente vê que o efeito ainda aparece a 5%, mas ainda o mais importante é que o resultado sobre falhas severas, ele se mantém muito próximo a zero para toda a banda que nós estamos considerando. E aí nós também temos uma série de outros resultados, e também uma outra estimação que nós fizemos recentemente também é que, além de todos esses testes de robustez que mostram que os nossos resultados se mantêm razoavelmente constantes quando testamos outras especificações, outras formas funcionais dos nossos outcomes, a gente tem que
ainda quando a gente faz um bootstrap sobre o erro padrão e a gente coloca aí um grande número de reamostragens, a gente também encontra que os resultados são consistentes, ou seja, a gente só encontra que candidatos mais educados cometem menos falhas moderadas e que isso indica que, na verdade, eles são gestores públicos mais eficientes, não, na verdade, políticos menos corruptos. E, como conclusão, bom, o que a gente encontra é que esses políticos mais educados, na verdade, cometem menos falhas moderadas, eles têm mais experiência no setor público, antes de assumir um cargo como prefeito. Condicional a ocuparem um cargo no setor público antes da eleição, eles ocuparam posições de um nível de demanda de habilidades maior, e a gente também encontra que um potencial mecanismo que poderia prejudicar a nossa interpretação desse mecanismo é que, na verdade, não existe nenhum padrão não existe um diferencial no padrão de contratação desses dois grupos de prefeitos, de tal forma que a gente pode isolar exatamente o diploma de graduação como sendo o mecanismo por trás desses resultados. E, bom, é basicamente esses os resultados do paper. Eu acho que temos algumas perguntas no chat. O Vladimir, acho que já... Paulo, eu só estou vendo se eu estou lendo aqui todos os pontos. Robson resolveu sobre se mulheres são menos corruptas. Na verdade, a gente também faz essa heterogeneidade e a gente mostra que não existe um diferencial. Um outro ponto também seria se o candidato que já está no limite do termo, se ele já está no segundo mandato, ele teria um comportamento diferente, porque a literatura mostra que talvez possa existir um diferencial nesse comportamento. A gente também mostra que, primeiro, candidatos no primeiro e segundo mandato são balanceados em torno da descontinuidade, e segundo, que não existe um diferencial sobre os coeficientes estimados quando a gente considera restringindo a amostra só para o primeiro mandato e quando a gente considera a amostra tanto completa, primeiro e segundo mandato, e apenas quando os candidatos estão no segundo mandato. E aí, uma última ponto da Úrsula, seria interessante ver se esses gestores públicos mais eficientes têm resultados melhores na educação do município. Exatamente, Úrsula. Isso é uma última sessão do paper que a gente ainda está trabalhando, e que, na verdade, nós analisamos qual é o diferencial sobre a provisão de bens públicos desses dois grupos de candidatos. Então, a gente olha para outcomes de saúde e para outcomes de educação. Os outcomes de saúde, nós usamos os dados do DataSUS, em que nós olhamos aí número de leitos, número de mulheres que são acompanhadas durante gravidez. Os outcomes de educação que nós olhamos são todos a nível de escola, que a gente puxa direto do censo escolar, a gente também olha IDEB, e a gente mostra que aí a gente encontra que não existe um diferencial na provisão de bens públicos entre esses dois grupos de candidatos. E aí eu acho que tem uma pergunta de Vladimir aí, que ele está com a mãozinha levantada. E aí, Kaique, tudo bom? Tudo bem, Vladimir? Então, parabéns pelo trabalho. Esse é um comentário geral, assim, da estratégia empírica como um todo, assim. Eu acho bem convincente, acho que está balanceado as características lá, baseline e tal. Mas eu acho, assim, vendo assim para o resultado, eu acho que, de alguma forma, mesmo que você tenha um RDD e tal, minha impressão é que ainda o efeito que você está estimando ainda poderia estar capturando alguma coisa correlacionada com a educação. Tipo, a diferença de quando você estima o efeito de, por exemplo, de gênero de alguma forma é mais aleatório, né? Tipo, não é ninguém que decide e tal. Mas, tipo, se você pegar, ganhou a pessoa mais educada e tal, tipo, você poderia pegar não o efeito dessa pessoa ser mais educada, não de maior educação como um todo, mas alguma coisa que determina a educação, certo? Então, mesmo balanceado lá, característica, RD e tudo mais, eu acho que essa é assim, a minha... que eu fico pensando, assim, que fica assim na minha cabeça, dando volta, não sei como, se vocês pensaram nisso, se vocês submeteram, deram algum comentário com relação a isso, eu realmente fica isso na minha cabeça, assim, certo? Entendi. Na verdade, o que a gente mostra é que, basicamente, todas as características dos prefeitos e do município são balanceadas em torno da descontinuidade, e a gente mostra que não existe nenhum resultado sobre a manipulação da running variable,
E, bom, uma série de outras características também a gente encontra, que eu não incluí aqui na apresentação pela restrição do tempo, mas que não existe nenhum ganho eleitoral entre ser mais educado ou ser menos educado. A probabilidade de tanto concorrer para uma segunda reeleição, para um segundo mandato, para os candidatos que estavam restritos ao primeiro mandato e concorrer a uma segunda eleição e ser eleito, também não existe nenhum diferencial. Então, talvez isso é um ponto que a gente tem que pensar um pouco mais, se não existe uma forma reduzida por trás desse resultado, mas pelo menos a evidência que a gente tem no paper de tudo que a gente estimou é que, na verdade, não existiria um possível outro resultado determinando esse efeito que a gente está encontrando. Mas, assim, claro, a Ó, gente não, eu pode... falo do ponto de vista, tipo assim, eu sei que tá tudo balanceado, eu sei que o RDD funciona bem nesse sentido, certo? Mas eu falo mais, tipo, do que significa ser mais educado, Uhum, certo? Tipo, uma pessoa que é mais educada não é aleatório, certo? Porque tá pegando uma exato. coisa que determinou ser educado e é isso que tá por trás do resultado. Esse é o Uhum, meu ponto principal, certo? Mesmo quando você tem tudo balanceado, tudo RDD bonitinho, ainda poderia não pegar exatamente exatamente tipo a pessoa ser mais educada. Esse é exatamente o meu ponto, certo? Por exemplo, perfeito. gênero, se as mulheres são mais propensas a ser mais educadas, né? Tá vendo? Vai estar balanceado no RDD, mas o determinante de fundo, certo? Que está por trás da pessoa ser mais educada. É mais esse meu ponto. Entendi, entendi. Obrigado, Vladimir. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta no chat. Eu acho que não, né? Tem um comentário do Yuri. Deixa eu ver. Seria possível, então, que os candidatos mais educados apenas sejam melhores em esconder irregularidades ao invés de serem mais eficientes, já que não foi encontrado efeitos em bens públicos. Na verdade, mas nós encontramos que também não existe um diferencial na probabilidade de que eles sejam processados ou que eles sejam processados e condenados por qualquer ato de má gestão sobre o setor público. Então, a gente não encontra evidência sobre isso. Então, bom, posso encerrar o compartilhamento da tela? Pode. Eu queria aproveitar que eu já comecei. Eu estava pensando, não tem como interpretar os resultados como algo na linha de. Agora, já para entrar bastante na política, por exemplo, vem um cara tipo o Paulo Guedes do setor privado e promete mundos e fundos. É simplesmente uma questão de, tipo, quem já tem experiência com o setor público entrega mais ou faz menos merda, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, É, um warning against pessoas do setor privado querendo se meter, não sei. nesse ponto a gente teria que dar uma pensada um pouquinho mais, porque, assim, se for esse teu ponto de setor privado, a gente encontra que, na verdade, eles têm menos experiência no setor privado, né? Menos anos de experiência. Então, na verdade, o que a gente está encontrando basicamente é que, na verdade, esse nível de educação não determina que os políticos são, de fato, menos corruptos como a literatura de economia política considera, mas que, na verdade, políticos mais educados são gestores públicos que têm uma maior capacidade de comply com a burocracia diária, digamos assim. Seria esse único diferencial entre esses dois grupos de candidatos. Seria basicamente isso. Eu fiquei pensando se isso aí também não generalizaria para o ensino médio. Na verdade, esse sample do ensino médio, ele está entrando no grupo de controle nosso, mas na verdade a gente tem uma estimação com um teste de robustez que, além de considerar os políticos que têm mais do que o nível de graduação, a gente considera também quem iniciou e não terminou o nível de graduação e a gente vê que o efeito também é basicamente o mesmo. Então, mesmo que se a gente descesse, a gente também encontraria que o efeito também tá basicamente igual. Então, mas assim, é um bom teste que a gente pode fazer. Obrigado. Eu acho que tem um minutinho ainda.
Acho que se ninguém tiver mais comentários ou perguntas, vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu não pratiquei tão bem a apresentação para fechar certinho 20 minutos, então se alguém quiser me lembrar quando fechar 20 minutos, eu agradeço. Vocês estão vendo aí minha tela? Na verdade... Exato, tudo ok. Deixa eu só colocar ela aqui do outro lado, na verdade. Então, pessoal, esse aqui é um capítulo da minha tese de doutorado, que o Naers foi meu orientador e o Charles Kirschbaum, professor lá no INSPER também, que cedeu os dados para fazer esse estudo do Racial Social Norms among Brazilian Students. Bom, qual que é a motivação aqui do trabalho? A ideia foi baseada baseado aqui uma ideia de Acting White nos Estados Unidos, que o que seria o Acting White? Traduzindo, agir como branco. Tem essa acusação que eles falam que, digamos, tem vários tipos de comportamentos nos Estados Unidos que negros poderiam fazer que seriam considerados prerrogativa de brancos. Dançar balé, usar certos tipos de roupas, falar o standard English, em vez de falar, sei lá, algumas gírias. E aí os negros que agissem como brancos, eles teriam uma punição social pelos seus pares negros. Aí essa ideia ela foi meio que extrapolada para tentar explicar diferenças no gap racial em educação nos Estados Unidos. Aqui essa figura vem desse paper do Fryer e Torelli, publicado em 2010, que ele vai plotar, então, a relação entre as notas dos alunos e um índice de popularidade, medido baseado em redes de amizade entre os alunos. E a gente pode ver que esse efeito é positivo para brancos, só que esse efeito, para alunos com uma performance muito alta, ele se torna negativo para alunos negros e para alunos hispânicos, a partir de um certo threshold. Então, ele vai dizer que isso daqui seria, digamos, uma evidência empírica dessa relação negativa entre notas e popularidade entre alunos negros e hispânicos nos Estados Unidos, enquanto que para brancos essa relação é positiva sempre, certo? Então, teria várias possíveis explicações para esse fenômeno do Acting White nos Estados Unidos. A hipótese original ela foi proposta em 1986 pelo Fortran e Ogbu, que são antropólogos que estudaram uma escola em Washington, que ele fala sobre esse Oppositional Culture Hypothesis. Tem outras teorias aqui na sociologia e tem esses dois modelos aqui na economia, que é esse Two Audience Signaling Modeling, do Fryer e do Austin Smith. E, mais recentemente, tem um paper, que é somente um modelo, que é esse Simulation in Schools, do EIGA, de 2017, que é um que a gente vai tentar argumentar que ele é parecido com o que a gente vai achar no Brasil também. Só que, bom, enfim, a contribuição é justamente que não tem nenhuma investigação desse tipo para esse Acting White fora dos Estados Unidos. E a gente vai olhar isso aí para o Brasil e dizer que o Brasil ele pode dar um bom setting aí para a gente estudar o Acting White, justamente por causa das diferenças na cultura racial dos dois países, ao mesmo tempo que o Brasil ele mantém altos níveis de desigualdade racial, principalmente também a nível de educação. Só que, apesar dessas diferenças em resultados escolares, os níveis de segregação são menores no Brasil, ao mesmo tempo que tem altos níveis de miscigenação. E uma outra coisa particular do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, é que aqui no Brasil, como a gente bem sabe, a identificação racial ela é muito fluida. Então, não é muito claro
se uma pessoa vai ser classificada como negra, ou parda, ou branca. Então, a identificação é baseada na aparência, mas não tem barreiras ou limites muito claros para determinar em qual grupo racial uma pessoa está. E, ao mesmo tempo, a própria identificação racial ela é influenciada pelo contexto social que a pessoa está inserida, se ela é mais rica ou se ela é mais educada, por exemplo. Tem vários estudos mostrando isso. Certo? Então, o objetivo aqui nesse trabalho são dois. Primeiro é ver até que ponto existem diferenças raciais na relação entre desempenho acadêmico e status social no Brasil e tentar identificar se esse desempenho acadêmico ele também está associado à identificação racial dos alunos, que seria uma particularidade possível no Brasil, mas não nos Estados Unidos, onde a identidade racial é muito mais fixa por causa da famosa One Drop Rule, certo? Então, eu acho que o bacana desse trabalho, principalmente, são os dados. Esses dados eles foram coletados em 2015, numa cidade perto de São Paulo, uma pequena cidade, em 5 escolas públicas. No total, o que a gente consegue entrevistar são mais de 3 mil alunos. E a nossa principal medida, nossa principal variável dependente, ela vai ser o status social. Esse status social ele é medido a partir das redes de amizade dos alunos. Então, os alunos vão dizer quem que são os melhores amigos deles nas suas turmas. E a partir disso, a gente constrói uma rede de amizade. E a partir dessa rede de amizade, a gente constrói um índice de status social dentro dessa rede, que é simplesmente uma medida de centralidade do aluno nessa rede. Certo? Então, tem poucos dados disponíveis sobre redes de amizade no Brasil. O único que eu saiba fora o nosso seria dados que o Rangel coletou para vários municípios de São Paulo. Então, acho que é uma novidade bacana. E, enfim, as nossas principais variáveis independentes vão ser, primeiro, um Grades Score, que a gente vai pegar todas as notas dos alunos em todas as disciplinas e pegar o primeiro fator. Isso daí está altamente correlacionado com a média de nota dos alunos. E a segunda diferencial que eu acho bacana é que a gente tem variável tanto para identificação racial, que seria branco, moreno e negro. A gente usa essas 3 categorias e não as tradicionais do IBGE, tá? E a gente também tem a cor da pele dos alunos, que é algo importante no Brasil. Essa cor da pele, ela vai de 1 a 15, e é realmente a cor da pele do aluno, a gente oferece para ele uma paleta de cores, e ele vai indicar qual que é a cor da pele que é mais parecida com a dele. E aqui é a distribuição desses tons de pele, de acordo com a classificação do aluno como branco, como moreno ou como negro, certo? E aí tem muitos outros controles que a gente vai incluir na análise, certo? Inclusive algumas variáveis sobre a situação financeira das famílias, o apoio dos pais, relação com os professores, etc. Certo? A gente vai fazer 2 análises, então, para responder aquelas 2 perguntas do objetivo. Primeiro, a gente vai adaptar a análise do Fryer e do Torelli, feito nos Estados Unidos, para o contexto brasileiro, que é para analisar justamente diferenças raciais na relação entre status social e notas. Então, o status social é a nossa variável dependente, e a gente vai regredir isso numa dummy racial, a gente vai classificar as pessoas como brancas ou não brancas, que incluem morenos e negros, vai regredir isso nas notas e as notas interagidas com essa dummy racial. Isso aqui seria, digamos, uma medida do acting white, que eles chamam. Então, se tem diferenças na relação entre notas e status social, está medido por essa interação aqui pelo meu beta 3. O Fryer, ele vai considerar o status social apenas dentro da própria raça. Então, meu status social entre os alunos. Só que a gente vai estender isso daí também para considerar alunos de outras raças e alunos de todas as raças, porque isso aqui é muito importante no contexto brasileiro, onde o nível de segregação é muito menor. Certo? Aqui, nos Estados Unidos, alunos têm, sei lá, nem 20% das amizades são pessoas de outras raças, enquanto nos nossos dados aqui, metade são pessoas de outras raças, certo? Aí, no segundo passo, a nossa variável dependente vai virar essa identificação racial
agora usando as 3 categorias originais, branco, moreno e negro. A gente vai regredir nas notas dos alunos, para ver se as notas dos alunos elas estão associadas a uma maior probabilidade de se classificar como branco ou negro em relação a moreno, certo? E aí a gente vai rodar um logit básico, vai ser os mesmos controles, só que a gente também vai fazer isso condicional à cor da pele reportada pelo aluno, certo? Aqui está errado, aqui está considerando ela discreta, mas a gente inclui cor da pele como contínua, tá? Desculpa. Certo? Então, essas seriam as principais análises que a gente vai fazer. Aqui é uma descritiva básica. Primeiro, a gente percebe que alunos brancos, eles têm notas maiores do que alunos morenos e negros, certo? Eles têm uma quantidade parecida de amigos, brancos têm um pouco menos amigos, mas a gente consegue ver que para os 3 grupos, a quantidade de amigos de outras raças é muito parecida. Inclusive, brancos têm mais amigos não brancos do que brancos, certo? Até porque eles são maioria nos dados aqui. Brancos são cerca de 40% da amostra, morenos são metade e o resto são negros, que é uma porção muito pequena. Certo? E aqui são as medidas de status social que a gente usa. Status social entre alunos da mesma raça, de outra raça e entre todos os alunos, certo? E ela é parecida entre eles, embora as pessoas tendam a ter mais amigos da mesma raça, certo? Aqui, então, é uma primeira aproximação para os resultados, tentando replicar aquela imagem aquela figura do início da apresentação do Fryer, só que fazendo para todas as raças, alunos da mesma raça e de outras raças. A gente vê que para alunos da mesma raça, para brancos, isso aqui é basicamente crescente em todo o domínio dos grades, só que para não brancos, isso aqui tem uma redução a partir da metade. Então, poderia ser um indicativo de acting white no Brasil. Só que quando a gente olha para alunos de outras raças, a gente vê que o status social de alunos negros, ele cresce entre alunos brancos, certo? Aqui, então, alunos de outras raças. Então, o status social de alunos não brancos, entre alunos brancos, ele é crescente com as notas. Enquanto que para brancos, a popularidade de brancos entre não brancos cresce para depois estabilizar, meio ondulado. E aí, no final, a gente consegue ver que ela é meio positiva quando a gente olha para a popularidade entre todos os alunos, certo? Aqui são os resultados principais da análise. Está um pouco poluída essa tabela aqui, eu deveria ter trazido menos, mas aqui é aquela primeira regressão. Então, quando a nossa variável dependente ela vai ser o estado social na mesma raça, alunos de outras raças e alunos de todas as raças, certo? A gente vê que na mesma raça tem uma relação positiva entre popularidade e notas para alunos brancos. Aqui seria a interação, a gente vê que, no geral, não tem uma diferença entre brancos e negros nessa variável. Só que quando a gente olha para alunos de outras raças, a gente vê que alunos negros, a popularidade de alunos brancos entre alunos negros, ela não tem relação com as notas, enquanto que para alunos brancos, quando a gente controla aqui, essa coluna 6 aqui é com efeito fixo de turma, tá? Quando a gente controla por efeito fixo de turma, a gente vê que tem uma relação muito alta entre a nota dos alunos não brancos e a popularidade deles entre alunos brancos, certo? E essa relação meio que se mantém quando a gente olha para alunos de todas as raças, todos os alunos da turma. Para alunos brancos, essa relação ela é não significativa, e quando a gente olha para alunos brancos, popularidade de alunos negros entre todos os alunos, a relação é bem significativa e positiva, certo? Aí a gente faz algumas heterogeneidades relacionadas com a turma, negros e males, females, proporção de brancos na turma, pessoas com notas altas e baixas, eu não vou entrar em detalhes. Também tem uma série de robustness checks aqui, que no geral indicam na mesma direção os resultados.
E aqui, por último, tem a relação entre probabilidade de se identificar como branco, negro ou moreno. Aqui são os efeitos marginais estimados a partir daquele logite. A gente vê que, no geral, o efeito das notas sobre a probabilidade de se identificar com uma dessas 3 raças é não significativo. Tem aqui um efeito fraco de redução da probabilidade de se identificar como moreno, mas é muito fraco, certo? Então, no geral, a gente não tem uma relação muito clara entre notas e identificação racial, então isso não deve ser o que está levando os nossos resultados, o que está conduzindo os nossos resultados, certo? A gente também faz as mesmas análises de heterogeneidade aqui, não tem muito efeito. Tem alguns efeitos diferentes. Para mulheres, esse efeito é mais forte, ou para alunos do ensino médio, mas somente nessas heterogeneidades. Então, aqui, só para concluir rapidamente, o que esses dados eles estão mostrando, primeiro, que tem pouco ou nenhum apoio aí para a hipótese de acting white no Brasil. Mas o mais interessante é ver que o estado social dos alunos não brancos entre alunos brancos está positivamente relacionado com as notas deles. Isso pode estar associado com a tal metodologia da ideia de embranquecimento ou de dinheiro embranquece, ou seja, as redes sociais dos alunos negros parecem ficar mais brancas conforme as notas deles crescem. Porém, para alunos brancos não tem nenhuma relação de notas e status social entre alunos de outra raça, no caso não brancos. A gente vai tentar argumentar no paper, a gente traz esse modelo do EG, de assimilação nas escolas, a gente vai tentar argumentar que tanto esse modelo nosso, tanto os resultados que a gente acha no Brasil, como os resultados nos Estados Unidos, eles podem, de certa forma, ser racionalizados pelo mesmo modelo de assimilação nas escolas, se a gente levar em conta uma preferência por homofilia do grupo majoritário, no caso, os brancos. Então, isso tende a reforçar essa ideia de que, digamos, qualquer relação, diferenças na relação entre notas e estados sociais, digamos, o grupo majoritário, no caso dos brancos, eles jogam um papel muito importante na emergência desse resultado. Então, os papers tendem a focar, digamos, mais no comportamento dos negros ou o discurso popular, mas, na verdade, é importante a gente salientar como essas preferências por homofilia do grupo majoritário podem estar relacionados com esse resultado, certo? Tem pouca evidência de que tem uma associação entre notas e identificação racial. Só que o bacana aqui é que a gente achou uma relação muito forte entre as notas e o status social dos alunos. Então, isso meio que sugere que o que a gente chama de partial passing, que seria a assimilação nas redes de amizades, pode ser mais importante do que o full passing, que é mudar a classificação racial. E isso destaca uma discussão que vem de longo tempo na sociologia de raça do Brasil, que está relacionado com justamente essa ideia da fluidez racial. Tem muito paper recente, quantitativo sobre isso, mostrando que tem alguma relação entre o estado social e como as pessoas se identificam. Só que muitos estudos, lá no início, eles falavam que essa mudança na classificação racial por causa do estado social, ela era muito incomum ou improvável. E que mais importante era, digamos, ser aceito pelo grupo majoritário. Esse era o efeito do estado social sobre raça, só a possibilidade da pessoa ser aceita no grupo majoritário. Então, a gente está trazendo uma nova evidência de que, sim, talvez isso seja um fato importante que deve ser considerado nos estudos seguintes. Certo? Consegui terminar em 20 minutos. Não sei se vocês têm algumas perguntas, eu já vou tirar aqui minha apresentação. E, opa, não é isso. Como é que eu saio do meu screen aqui? Ixi. No próprio Zoom tem um botãozinho que você põe de Stop Share. Ai, meu Deus. Não tá aparecendo. Ah, tá, viajei. Consegui. Pronto, agora. Certo.
seria isso, então, pessoal. Não sei se tem perguntas ou comentários. Tem perguntas ou coisa, né? Onde que começou aqui as discussões sobre a apresentação? Por que você não construiu a rede e validou a mesma baseada na IA? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Depois, se o Paulo quiser comentar. Aí tem Então, uma... você podia usar a inteligência artificial para fazer a validação da sua rede, né? Você puxou no questionário. Então, você podia pegar um algoritmo e construir aí, com as observáveis que você tem e ver se valida essa rede que você está usando, tipo uma robustez. Certo. Digamos, teria que ter observáveis similares dentro da rede, digamos assim. É porque você está pegando a informação do menino, respondendo um questionário, assim. Então, sei lá, eu acho Sim, que é subjetivo, seria digamos. mais... exatamente. Esse é o meu ponto. Tá. Não, beleza. Self-reported friendship ties, para falar em inglês, ele é bem tradicional nesses estudos de redes. Eu nunca vi ninguém testando, digamos, as robustez, mas talvez tenha alguma coisa, mas é bacana ver mesmo. É que tem já algoritmo, né, que pega essa coisa de capilaridade e tal. Já esse negócio de inteligência artificial tá indo longe, né? Não é mais o Probit, alguma coisa. Esses caras estão... Então, dá para você fazer, né? Sim. Legal. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Eu tenho uma pergunta, Alisson. Você consegue ver, identificar alguma coisa exógena para identificar a formação dessas redes? Eu estou pensando naquele que deve conhecer o paper da Jéssica, né? Gagete Miranda, ela usa, acho que os dados do Rangel e ela vê, eu acho que é por ordem alfabética, né? Essas regras que dividem os alunos em salas por ordem alfabética, e aí ela captura de forma exógena a formação das redes e vê como que isso impacta college aspiration. Aí eu fiquei pensando se você consegue fazer isso para ver um efeito exógeno dessas redes na declaração racial, no status, você tem como fazer isso? Sim, eu tenho a ordem alfabética, eu tenho o nome dos alunos, né? Eu vi a apresentação dela, mas eu não lembro disso. Então, eu acho que eu vi uma versão... Bom, já faz uns 2 anos quando eu vi ela apresentar, então eu preciso atualizar. Mas... a grande questão aqui é que, de fato, não tem nada causal, né? Eu acho que... E... Né, O ideal seria ter um instrumento para notas, mas... Mas é isso que ela faz, essa validação causal, porque os alunos são divididos em turmas, dependendo da ordem alfabética. Isso também é no estado de São Paulo, então imagino que você possa fazer algo parecido. Eu acho que seria legal, porque fica sempre a pergunta, né? Eu nem cheguei a olhar, mas nossa, é verdade. Eu tentei vários instrumentos, tanto para notas como para popularidade, mas todos davam uns erro padrão assim gigantesco, né? Não era muito bom. O Fryer mesmo, ele usa um instrumento para status social, que é como é que era a atratividade física do aluno avaliado pelo cara que aplica o questionário, né? Mas eu já não tenho esse dado. O ideal seria um instrumento para notas, né? Mas é uma boa ideia. Eu vou dar uma olhada, ver se tem alguma coisa nesse sentido Eu deveria conversar com as escolas também, ver como é que eles alocam esses alunos em turmas. Eu realmente não sei como é que é. Mas obrigado.
certo? Eu acho que é isso. A sala fecha automático, né? Não sei. Eu acho que o Felipe... Vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem manter, eu posso fechar também. Por mim tá Não, eu tranquilo. acho que eu preciso só... Teve uma pergunta no direct só, mas imagino que seja melhor não expor a pessoa, né? Mas é isso, mas legal. Certo? Obrigado, pessoal. Então, vou saindo aqui também. Parabéns aí, Kaique, Antônio. Bem legal o trabalho de vocês. Tá bom. Obrigado, Alisson. Kaique, eu acho que tem que... Eu não sei se foi claro lá no meu comentário, mas acho que é bacana destacar bem essa questão da experiência no setor público. Eu acho que é um resultado bem... É importante ter experiência nesse setor. Entendi. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Legal. Antônio. Até mais, pessoal. Parabéns.